Boa noite a todos, mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 131. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, projeto Iniciação. Hoje, sábado, número 131, projeto Iniciação, com o professor Walter. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui no nosso encontro, né? Nosso programa Encontro, né? Chamado Projeto Iniciação. O Projeto Iniciação é o que mais importante uma pessoa tem de realizar na face da Terra, né? Então, este encontro é destinado a dar a base filosófica, iniciática, para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base são duas bases fundamentais. Os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, através de seus livros, e os ensinamentos dados pelo nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Obiose. Então, esse objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesses inícios do século XXI, início da Era de Aquários. A mídia está falando frequentemente de dois anos e meio ou 3 anos, está frequentemente falando sobre a eclosão na planeta Terra da quinta dimensão. Isso aí tem base dentro da eubiose, tem uma base muito grande dentro da doutrina secreta, né? Então isso aí a gente tem que refletir. E sempre lembrando que o nosso mestre nos ensinou, o Brasil é o berço da nova civilização. Muito bem, uma outra informação, todos aqueles que desejem desenvolver o seu projeto de iniciação, ele tem que necessariamente entrar para uma escola de iniciação. Agora, essa escola de iniciação, que se diz uma escola iniciática, ela tem que seguir rigidamente os conceitos e os ensinamentos da ciência iniciática das idades. A pessoa pode escolher a escola que quiser, mas nós, do nosso lado, nós convidamos aqueles interessados a virem para a eubiose e fazer o seu curso. Existe um curso chamado Peregrino. Esse ano não dá para fazer mais, já estamos no final do ano, mas em janeiro começa o curso Peregrino. É o curso Peregrino em mais 4 graus. A pessoa fazendo esses 5 graus totais, né? A pessoa tem o direito a se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Obiose, pode participar de ritualísticas, pode participar de encontros internos, externos, palestras, e mais do que nunca ela tem a possibilidade de ler e estudar as cartas de revelação do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas. Agora, uma pergunta, como é que a pessoa pode fazer esse contato com a eubiose para começar o seu curso peregrino em janeiro do ano que vem? Falta pouco, né? Então, ela pode usar uma ferramenta de busca da internet, né? Põe lá Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da eubiose, e lá no site ela vai encontrar um caminho para identificar todos os departamentos existentes no Brasil e no exterior. Então ela entra, lá tem o telefone, o endereço, o site, e-mail, tudo, ela entra em contato e define com a pessoa que o atender como é que ela tem que fazer para começar o curso, né? O curso presencial, claro, deve ser feito na sua cidade, né? Ou próximo à sua cidade. Agora, o curso presencial realmente é o melhor que tem, né? Agora, existe o ensino à distância também, né? Que é o EAD. Se a pessoa não tem possibilidade de participar do curso num departamento, presencialmente, ela pode fazer o curso através do chamado EAD, Ensino à Distância. Mas, de qualquer forma, para o EAD, ela tem que também entrar em contato com o departamento e estabelecer a forma do início desse processo. Aí está, então, informações importantes, divulgando aí o trabalho da eubiose. Muito bem.
Nós estamos aqui falando a respeito hoje falando a respeito de muitas coisas, a respeito de Blavatsky, né? Do lançamento dos livros dela, né? Estamos falando sobre uma sinopse da sua vida, né? E depois nós vamos seguir comentando a respeito da relação da eubiose, justamente da eubiose com a teosofia, né? Isso é muito importante. Só para relembrando, né, que Helena Blavatsky, Petro Blavatsky, foi uma das figuras mais notáveis do mundo no final do século XIX, né, nos últimos 25 anos. Né? Ela abalou e desafiou de tal modo as correntes ortodoxas da religião, da ciência, da filosofia, da psicologia, que é impossível ficar ignorada. Né? Então, relembrando, Helena Petrovna Blavatsky, ou seja, inicialmente, Helena Petrovna Hahn, nasceu prematuramente à meia-noite de 30 para 31 de julho de 1831, né? Num país que era possessão da Rússia, hoje está independente, né? Na província do mesmo nome. Tão estranhos foram os incidentes ocorridos na hora do nascimento, que, por ocasião do seu batismo, os serviçais da família lhe predisseram uma existência cheia de tribulações. Muito bem. Então, aconteceu isso, né? São as primeiras evidências aí sobre a Madame Blavatsky, né? Como era chamada, né? Então, agora a gente podia dizer, né, que, continuando, vê-se, pois, que a família de Helena Petrovna Blavatsky pertencia à classe superior na Rússia, com tradição e dignidade a preservar, sendo conhecida em toda a Europa. Helena era uma rebelde e, desde a infância, sempre manifestou desprezo pelas convenções, o que não a impedia de compreender que as suas ações não deviam molestar a família, nem ferir a honra. Muito bem. Aí está. Muito bem. Prosseguindo, então. A natureza de Helena estava fortemente impregnada por uma inata capacidade psíquica, desde o começo, de tal modo que constituía a sua característica predominante, essa natureza, né? Essa inata, essa capacidade psíquica que ela tinha, né? De entrar em contato com seres de outras dimensões e realizar fenômenos, né, transcendentais, né, à vista do ser humano. Ela se dizia e demonstrava dotada da faculdade de comunicar-se com os habitantes das outras esferas. Ela mesmo dizia que ela tinha essa capacidade de comunicar-se com os seres habitantes de mundos hiperfísicos, ou mundos invisíveis e sutis, e com o natural, os entes humanos que consideramos mortos. Depois, o espiritismo chamava dos mortos. Não são mortos, são seres que transitaram do mundo físico para o mundo hiperfísico. É como se diz, né? O nosso mestre afirmava, né? A morte é a maior das mentiras. Isso citando o que Paulo de Tarso, né? Numa das suas epístolas, Paulo de Tarso afirmou isso: a morte é a maior das mentiras. Então, a morte não existe. Não existe. O que existe é a infinidade. A lei, a vida é eterna. Essa potencialidade natural foi posteriormente disciplinada e desenvolvida. Que potencialidade? Essa potencialidade de lidar com as coisas do hiperfísico, né? Realizar os ditos fenômenos, que não são fenômenos, são utilização de canais da magia para realizar fatos que, aos olhos do ser humano, são considerados como fenômenos. Né? Sua educação recebeu a influência da posição social da família e dos fatores culturais até então imperantes. Assim, ela era hábil poliglota, ela falava várias línguas e tinha excelentes conhecimentos musicais também. Ela era muito dada à música, né? De sua erudita avó, herdeu o senso científico e a experiência. E partilhava dos pendores literários
que pareciam correr nas veias da família. A família fazia parte de uma classe nobre, né? Da Rússia, antigamente. Né? Na verdade, podemos dizer que Helena Blavatsky nasceu na Ucrânia. Depois a Ucrânia separou-se da Rússia, né? E hoje estão lá lutando, né, entre si, mas ela, na verdade, ela é ucraniana, nasceu na Ucrânia. Né? Em 1848, com a idade de 17 anos, ela contraiu matrimônio com o general Nicéforo Blavatsky. Ó, casou com um general mais velho do que ela, muito mais velho. Ela tinha 17 anos e ele já tinha uma idade mais avançada, né? Tanto que ele era general. Ele devia, não diz a idade dele, mas ele devia ter mais uns 50 anos, no mínimo, né? Para ser general, né? Ninguém se torna general com 20 anos, né? Então, ele devia ter por volta de 50 anos. Ele era governador da província de Erivan, que era um homem já entrado em anos. Aqui no livro, na literatura, diz que é entrado em anos, mas eu nunca vi exatamente uma indicação de quantos anos ele tinha. Mas ele era muito mais velho que Helena, né? Ela podia ser pai dela, né? Podia ser pai dela. Existem muitas versões sobre a razão desse casamento, que não foi do seu agrado. Ela o demonstrou desde o primeiro momento. Isso não foi agrado. Não foi do seu agrado. Aliás, foi um casamento planejado pela família. É o que acontece nas famílias nobres, né? Geralmente eles casam entre si, etc., né? Os casamentos são planejados, né? Isso aí é muito importante, né? Após 3 meses, abandonou o marido e fugiu para a casa da família, que a encaminhou ao pai. Então, dizemos assim, ela nunca teve uma relação conjugal íntima com o marido, nunca. Ela nunca teve uma relação conjugal íntima com o marido. Mas depois de um certo tempo, uma coisa estranha, né? O que acontece, antigamente era assim, né? Mas ela fugiu para a casa do pai, fugiu para a casa da família, né? Que a encaminhou à casa do pai. Receando ser obrigado a voltar para o general Blavatsky, tornou a fugir no caminho. E durante vários anos percorreu o mundo em viagens cheias de aventuras. É o que ela fez muito. Ela esteve no Brasil, inclusive. Ela viajou muito pelo Oriente, pelo Oriente Médio, Egito, etc., né? Tibete. Ela viajou muito. E, então, ela, durante vários anos, ela percorreu o mundo com uma vida cheia de aventuras. O pai conseguiu comunicar-se com ela e fez-lhe remessa de dinheiro. Então, o pai sabia o caminho dela e conseguia mandar dinheiro para se manter. Naquela época devia ser meio complicado, né? Hoje tem banco aí, remete, né? Com cartão, etc., né? Pix, né? Hoje é uma facílimo, né? Mas naquela época devia ser... Nem imagino como é que ele podia mandar o dinheiro para ela, né? Mas como eles tinham muito conhecimento, né? Nas embaixadas, etc., claro que ele encontrou sempre um caminho para manter a Helena com uma conta, né? Uma conta suficiente de dinheiro para a sua manutenção. Né? Ao que parece, manteve essa ausência da Ucrânia o tempo suficiente para poder legalizar a sua separação do marido. Ela, então, acabou legalizando a separação do marido. Mas ela ficou com o nome de Blavatsky, que era o que ficou do marido. Então, parece que Blavatsky ficou com o sobrenome do marido e deu muita força. A lei sabe o que faz, né? A lei cósmica é justa e perfeita. Então, esse nome Blavatsky, a Madame Blavatsky, né? Deu um nome peso para ela divulgar os seus ensinamentos. Né? Em 1851, Helena, agora senhora Blavatsky, né? Era muito conhecida como Madame Blavatsky, né? Ou HPB, teve o seu primeiro encontro físico com o mestre,
o irmão mais velho, o adepto, que fora sempre o seu protetor e a havia preservado de sérios perigos em suas irrequietas travessuras na infância. Então, esse irmão mais velho, esse adepto, né, ele comunicou-se com o HPB, né, e ele teve a função de proteger também a HPB nas suas travessuras que ela fazia na infância. Ela era muito arrojada, muito curiosa, né? Então, esse mestre a protegeu bastante durante a sua infância. A partir desse momento, desse contato com esse mestre, passou ela a ser sua fiel discípula, obedecendo-lhe inteiramente a influência diretiva. Sob a orientação do mestre, aprendeu a controlar e dirigir as forças a que estava submetida em razão da sua natureza excepcional. Em determinada literatura, é dito que esse mestre ele estava encarnado na Índia. Ele não estava desencarnado do mundo hiperfísico. Ele estava encarnado na Índia. Ele se desdobrava, tem literaturas que indicam esse fato. Ele se desdobrava e vinha falar, entrar em contato com Blavatsky. Mas ele vivia uma vida física, densa, né, humana, numa região da Índia. Né? Então, repetindo, sob a orientação do mestre, aprendeu a controlar e dirigir as forças a que estava submetida em razão da sua natureza excepcional. Então, o mestre lhe ensinou como dominar esta tendência que ela tinha de realizar fenômenos ditos sobrenaturais, né? Que não é fenômeno nenhum, fazia parte da sua natureza íntima, né? Mas o mestre a ensinou a controlar esses fatos para não se tornarem motivos da sua degradação ou criando-lhe problemas dos mais variados. Né? Essa orientação conduziu-a através de várias extraordinárias experiências nos domínios da magia e do ocultismo. Essa orientação lhe deu a base desse mestre para ela conduzir bem essa potencialidade que ela tinha da sua ligação com o hiperfísico, né? E foi muito útil para o seu trabalho em toda a sua vida. Toda a sua vida. É claro que todo ser que vem realizar um trabalho desse porte na humanidade é cercado de mestres, né, de qualidade, porque temos que entender o seguinte: quando um ser como o Blavatsky, ou o professor Henrique de Souza, ou outros tantos, vem realizar seu trabalho pela lei cósmica justa e perfeita, as forças das sombras agem no sentido contrário. Então, são seres muito visados. As forças das sombras sempre procuram pôr empecilhos no seu caminho, e, inclusive, tornando a sua vida um constante perigo de vida. Então, os mestres têm que estar sempre de vigia para proteger esses missionários dentro da sua missão de difundir as ideias do Eterno na face da Terra. Ela aprendeu a receber mensagens dos mestres e a transmiti-las aos seus destinatários, e a enfrentar valentemente todos os riscos e incompreensões no seu caminho. Aprendeu a ser veículo dos mestres e também aprendeu a vencer os riscos e incompreensões do seu caminho. Esses seres, eles são muito maltratados. A gente sabe disso, né? Todo mestre, ele sofre muito, inclusive com os seus discípulos. Né? Tanto que Jesus, né, um anjo celestial, foi crucificado, na verdade. Foi crucificado. Então, aí não tem jeito. E não só Jesus, mas outros tantos passaram por essa infâmia, né, da perseguição. E a HPB não fugiu à regra. Né? Então, é assim, seguir o rastro das suas peregrinações durante o período desse aprendizado, é vê-la em constante atividade pelo mundo inteiro. Ela viajou o mundo inteiro, né? E ela tinha uma atividade extrema. Ela dormia muito pouco.
dormia muito pouco, trabalhava muito de madrugada, tudo, né? Então era um trabalho muito extenso, e foi um trabalho extraordinário, né? Parte do tempo ela passou nas regiões do Himalaia. Ó, uma parte do tempo ela passou na região do Himalaia. O Himalaia é chamado telhado do mundo. É isso? Lá encontram-se muitos mosteiros, muitos templos, né? Desde a antiguidade, né? Uma região considerada como um ponto importante, né, para essa ligação entre os seres humanos e a lei cósmica justa e perfeita, né? Ela passou muito tempo estudando em mosteiros, onde se conservavam os ensinamentos de alguns mestres mais esclarecidos e espirituais do passado. Veja só, ela foi para o lugar certo, né? Passou a viver nos mosteiros. E nesses mosteiros ela passou a estudar todos aqueles registros que existiam, né, no Himalaia a respeito da ciência iniciática superior, né? Ciência iniciática, né? Então isso aí foi de uma importância muito grande para ela, né? Estudou a vida e as leis do mundo ocultos. Olha só que importante. Estudou a vida e as leis dos mundos ocultos, assim como as regras que devem ser cumpridas para o acesso a elas. Então, ela tinha perfeito conhecimento disso, né? Justamente conhecimento sobre a vida, as leis cósmicas, né? Isso, e conhecia também as regras que a gente tem que seguir para ter acesso a esses conhecimentos e não trair esses conhecimentos. Tudo isso é importante, um ser que é veículo ter consciência desse fato, né? Como testemunho desse estágio de sua educação esotérica, deixou-nos uma primorosa versão de axiomas espirituais em seu livro A Voz do Silêncio. Essa parte que ela teve da sua vida no Himalaia, no Oriente, né? Ela traduziu e registrou nesse livro que ela publicou, né? A Voz do Silêncio. É um livro fininho por fora, mas por dentro é um universo. Aliás, A Voz do Silêncio é algo que deve ser lido por todos aqueles que querem seguir o caminho da iniciação, né? Na verdade, a voz do silêncio, o que significa a voz do silêncio? Isso. Como é que pode vir uma voz do silêncio? O silêncio pode ter voz? Não, não tem. Agora, se nós entendermos na profundidade do conhecimento iniciático, a gente verifica o seguinte: o silêncio é da personalidade humana, chamado dharana. A eubiose denomina dharana, a perfeita concentração mental. É isso? Então, no momento que a pessoa entra em perfeita concentração mental, a personalidade deixa de perturbar essa ligação que a consciência tem com os mundos superiores. Porque a verdade é o seguinte: a personalidade é muito tagarela, né? A personalidade fala, pensa, e coisas que não tem nada a ver com os ensinamentos superiores. Isso aí, essa tagarelice impede esse contato com os mundos superiores. Então, quando a personalidade faz silêncio, entra em dharana, em perfeita concentração mental, então ela tem possibilidade de ouvir a voz cósmica dentro dela. Então, por isso que chama-se a voz do silêncio. É a voz cósmica que vem da infinitude superior, penetrando justamente numa personalidade equilibrada pelo silêncio. Isso é muito importante, esse entendimento, né? Em 1873, Helena Blavatsky viajou para os Estados Unidos da América, a fim de trabalhar na missão para a qual fora preparada. A alguém de menos coragem, a tarefa havia de parecer impossível. Mas era uma pessoa desconhecida e rompeu no movimento espiritualista, que então empolgava tão profundamente a América e, em menor escala, muitos outros países. Então, ninguém conhecia o trabalho dela, né? No Oriente, ela era conhecida pelos adeptos, pelos mestres, mas no Ocidente, não. Então,
aqui nos Estados Unidos, ela teve que abrir caminhos para realizar o seu trabalho, porque ela era completamente desconhecida. Os espíritos científicos ansiavam por descobrir o significado dos estranhos fenômenos e se defrontavam com dificuldades para abrir caminho em meio às numerosas fraudes e mistificações. De duas maneiras tentou Helena Blavatsky explicá-los. Primeiro, o primeiro caminho que ela usou, pela demonstração prática dos seus próprios poderes. Isso ela fazia no início do seu trabalho. Ela fazia magnetizações, fazia materializações, desmaterializações, alterações no estado físico da matéria densa, né? Tornando mais leve, mais pesada, levitação e assim por diante. Né? Inclusive, também ela demonstrava o que chamam no espiritismo a capacidade de mediunidade. Isso era no início. Né? Ela contactava com seres ditos desencarnados. Né? Mas isso aí foi apenas no início. Depois ela foi abandonando essa prática e tornando-se apenas e simplesmente, né, e como tinha que ser, veículo do conhecimento superior, das instâncias superiores evolutivas do universo. Né? O segundo ponto importante nesse trabalho dela, afirmando que havia uma ciência antiquíssima das mais profundas leis da vida, estudada e preservada por aqueles que podiam usá-la com segurança e no sentido do bem. Seres que, em suas mais altas categorias, recebiam a denominação de mestres, embora outros títulos também lhe fossem conferidos, como adeptos, chorrãs, irmãos mais velhos, hierarquia oculta, etc. É claro que isso aí confrontava-se nitidamente, né? Havia um confronto entre esse pensamento dela com o pensamento da ciência comum, a ciência acadêmica. Né? A ciência acadêmica acha que o homem descobre tudo por si mesmo e no mundo físico denso e etc. Né? Então, ela começou a demonstrar, na verdade, que o homem não inventa nada, não faz nada. Ele apenas é veículo do conhecimento superior. E essa é a verdade, né? Ela começou a demonstrar isso, né? E isso foi uma dificuldade para ela, porque, com o tempo, ela angariou muitos discípulos, inclusive da ciência, mas, com o tempo, os discípulos começaram a persegui-la, porque diziam que ela mentia, porque ela não tinha uma biblioteca vastíssima e fontes de pesquisa para poder escrever o que ela escrevia. Mas ela declarava nos seus ensinamentos. Ela, desde o início, falava que não era ela que escrevia. Ela recebia as informações dos mestres. Ela era apenas um veículo desses conhecimentos. Tanto que, sobre os trabalhos relacionados com o conhecimento que ela trouxe, sendo veículo, ela disse que foi um ramalhete de flores, muitas flores. E o único trabalho que ela disse que fez foi justamente pôr um laço, agregando todas as flores num ramalhete, né, num buquê de flores. Claro que ela fez muito mais que isso, né? Mas ela dizia isso, que o trabalho dela foi juntar todas essas flores do conhecimento superior num buquê de flores. E ela, então, deu um laço com uma fita, né? E ela disse isso alegoricamente para demonstrar o papel dela nesse trabalho de difusão das ideias superiores. Para ilustrar suas afirmações, Helena Petrovna Blavatsky escreveu Isis sem véu em 1877 e A Doutrina Secreta em 1888, obras ambas ditadas a ela pelos mestres. Veja bem, tanto a Isis sem véu como a Doutrina Secreta, Isis sem véu de 1877, e a Doutrina Secreta, 11 anos depois, 1888, na verdade, foram ditadas pelos mestres. Ela sempre dizia que ela era sempre um canal para a comunicação desses conhecimentos superiores. Aliás, é muito importante que a pessoa que está no caminho da iniciação entre em contato com esses livros, né?
O livro Isis Sem Véu são 4 volumes, né? E a Doutrina Secreta atualmente tem 6 volumes, né? Então, é muito importante que a pessoa adquira esses livros, né? E estude, né? Estude, né? Uma coisa que eu sempre recomendo para os alunos é o seguinte: nunca dê o seu livro nunca empreste, nunca dê o seu livro para os outros. Não. Se você quer que uma pessoa leia um livro e quer dar um presente, compre um livro e dê de presente. Mas mantenha o seu livro sempre com você. Porque na doutrina secreta, nos conhecimentos superiores, a questão não é ler um livro uma vez só. Não. Quanto mais a gente lê, mais a gente vai descobrindo fatos cada vez mais importantes. Tanto que eu digo, a gente vai ler, por exemplo, a Doutrina Secreta, são 6 livros. A gente vai ler, tem muitos pontos difíceis de serem entendidos. Agora, a pessoa não deve se incomodar com isso. A pessoa não deve dizer assim, eu não vou ler mais porque eu não estou entendendo. Não, não é assim. Deixa de lado. Se ela não entendeu um determinado parágrafo ou uma página, deixa de lado. Ela lê, não entendeu, deixa de lado. Porque logo, logo, a sua consciência vai dar um jeito, através do processo de transformação, para entender aquilo, né? No fundo, ela acaba entendendo com o tempo aquele trecho deixado. Então, isso é muito importante. Deixa de lado e depois, mais tarde, isso volta, aumenta a consciência e a pessoa acaba compreendendo, né? Isis sem véu, na verdade, Isis representa o segundo trono, a mãe divina, né? Então, Isis sem véu, o que significa? Tirar os véus de Isis. Nós colocamos os véus através da nossa personalidade. E não conseguimos ver a Mãe Divina na sua total resplandecência. Então, nós temos que ir tirando esses véus. O nosso mestre chama isso de desvelar. Desvelar é ir tirando os véus que cobrem, nesse caso nós estamos falando, Isis, né, que é a Mãe Divina, vai tirando os véus e vai penetrando cada vez mais nesses conhecimentos superiores, né? Em Isis sem véu, ela lançou o peso da evidência colhida em todas as escrituras do mundo, em outros anais, contra a ortodoxia religiosa, o materialismo científico e a fé cega, o ceticismo e a ignorância. Vê quantas coisas ela teve que fazer um combate, né? Não combater, mas mostrar o outro lado da verdade, né? Citando, então, a ortodoxia religiosa, né? Quer dizer, o dogmatismo, é isso? Aquela capacidade, aquela situação de não aceitar nada, só aceitar aquilo que a religião ensina, é isso? O materialismo científico também. A gente sabe, o materialismo científico nega Deus. Aliás, em qualquer escola, um professor, quando vai falar sobre o universo, é proibido a ele falar sobre Deus. A gente sabe, em qualquer escola é proibido. Aqui no Brasil ou em qualquer país. Um professor não pode chegar dar uma aula de ciência e dizer assim, isso foi Deus que fez. Não, isso é proibido. Não é, por quê? É proibido justamente pelo materialismo que implica o ensinamento da ciência acadêmica, né? Eu vou dizer, está certo ou está errado? Não tá certo nem errado, é o necessário, né? A ciência ela tem necessidade de agir dessa maneira. Mas, com o tempo, novos canais de comunicação deverão se abrir na ciência, né? Isso não vai permanecer sempre assim. A ciência, passo a passo, ela vai ter que se amoldando à ciência acadêmica, digo, né? A ciência acadêmica, passo a passo, ela deverá se amoldando à ciência iniciática das idades. Como? Através da evolução dos cientistas. Os cientistas evoluindo, eles vão se tornando cada vez melhores veículos para o conhecimento superior. Então, a ciência acadêmica, inevitavelmente, vai mudar, para um dia ela se enquadrar dentro da ciência iniciática. Isso é inevitável, né? Muito bem. Em Isis sem véu, retornando a Isis sem véu,
ela lançou o peso da evidência colhida em escrituras do mundo. Né? Foi recebida com agravos e injúrias, mas não deixou de impressionar e esclarecer o pensamento mundial. O trabalho dela foi muito perseguido pelos intelectuais, porque diziam que ela não tinha capacidade. Chegavam até a dizer que ela mentia, porque ela não tinha condições e nem uma reserva de referências, como bibliotecas e livros, para falar tudo aquilo que ela falava. Então, eles diziam, ela inventa as coisas. Mas não inventou coisa alguma, ela apenas serviu de veículo para as consciências superiores, para os seus mestres. Né? E, evidentemente, essa ação dos seus detratores, aqueles que não aceitavam isso, ocasionou muitos agravos e injúrias e perseguições. Ela foi muito perseguida, principalmente na sua parte moral. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque vai ficar muito pesado, mas a sua parte moral. Tentaram... como eles não podiam crucificar Blavatsky como fizeram com Cristo, então tentaram mexer na sua parte moral, né? Invocando determinados argumentos para abalar a sua grandeza espiritual, o que não aconteceu. Ela manteve incólume. Ninguém conseguiu fazer isso. Quando a HPB foi enviada aos Estados Unidos, um dos seus objetivos mais importantes consistiu em fundar uma associação que foi formada sob a denominação Sociedade Teosófica. Isso era o plano, né? O plano de HPB era justamente nos Estados Unidos fundar uma sociedade, né, chamada Sociedade Teosófica, para pesquisar e difundir o conhecimento das leis que governam o universo. Olha que coisa importante, né? Olha só. A sociedade apelou para a fraternal cooperação de todos os que pudessem compreender o seu campo de ação e simpatizassem com os objetivos que ditaram a sua organização. Essa fraterna cooperação tornou-se a primeira das 3 metas do trabalho da sociedade, as quais foram durante muitos anos enunciadas nesses termos. Primeira função da sociedade teosófica: formar um núcleo de fraternidade universal na humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Segunda, fomentar o estudo comparativo das religiões, filosofias e ciências. E, em terceiro lugar, investigar as leis inexplicáveis da natureza e os poderes latentes do homem. Olha, que coisa importante, né? Foi recomendado à senhora Blavatsky que persuadisse o coronel Henry Steele Olcott, seu companheiro de trabalho, de jornada, a cooperar com ela na formação da sociedade. O general Olcott era um homem altamente conceituado e muito conhecido na vida pública na América. E era um coronel, né? E tendo ele como Blavatsky, tudo sacrificaram em prol da realização da tarefa que os mestres lhe haviam confiado. Ambos foram para a Índia em 1879 e ali construíram os primeiros e sólidos alicerces do seu trabalho. Em 1879, na Índia, eles construíram os primeiros alicerces do seu trabalho. A sociedade expandiu-se rapidamente de país em país. Sua afirmação de serviço pró-humanidade, a amplitude de seu programa, a clareza e a lógica de sua filosofia e a inspiração de sua orientação espiritual ecoaram de modo convincente em muitos homens e mulheres que lhe deram mais firme apoio. Helena Blavatsky foi investigada pelos mestres com a responsabilidade. Repetindo, a Helena Blavatsky foi investida pelos mestres com a responsabilidade de apresentar ao mundo a doutrina secreta da teosofia. Ela era a instrutora por excelência. Ao coronel Olcott foi delegada a incumbência de organizar a sociedade, o que fez com notável eficiência. Como era natural, esses 2 pioneiros encontraram a oposição e a incompreensão de muita gente. Muita gente
deixaram de segui-los e passaram a persegui-los, especialmente perseguindo Blavatsky. Mas ela estava preparada para o sacrifício, como escreveu no prefácio da Doutrina Secreta. Está acostumada às injúrias e em contato diário com a calúnia, e encara a maledicência com um sorriso de silencioso desdém. A fase mais brilhante e produtiva de Helena Blavatsky foi talvez a que se passou na Inglaterra, entre os anos de 1887 e 1891. Os efeitos do injusto relatório da Sociedade de Investigações Psíquicas, em 1885, acerca dos fenômenos que ela produzia, assim como dos ataques desfechados pelos missionários cristãos da Índia, já haviam em parte desaparecido. Ao seu incessante labor de escrever, editar e atender à correspondência, somava-se a sua tarefa de formar e instruir discípulos capazes de dar prosseguimento à sua obra. Para esse fim, organizou, com a aprovação oficial do presidente, Coronel Olcott, a secção esotérica da Sociedade Teosófica. Em 1890, contava-se em mais de 1 milhar o número de membros que se achavam sob a sua direção em muitos países. Então, já mais de 1.000 pessoas, que era muito para a situação na época, né? Pessoas, né? Aí, depois, milhares de pessoas passaram a seguir Blavatsky. A doutrina secreta se define pelo seu próprio título. Expõe não a doutrina secreta em sua totalidade, mas um número selecionado de fragmentos dos seus princípios fundamentais. Primeiro, mostra que é possível obter uma percepção das verdades universais mediante o estudo comparativo da cosmogonia dos antigos. Veja bem. Em segundo, proporciona o fio e conduz à decifração do simbolismo, a descrição da verdadeira história das raças humanas. E, em terceiro, levanta o véu da alegoria e do simbolismo para revelar a beleza da verdade. E o quarto ponto, apresenta ao intelecto ávido, à intuição e à percepção espiritual os segredos científicos do universo para a sua compreensão. Segredos que continuarão como tais enquanto não forem entendidos. HPB faleceu em 8 de maio de 1891. Ela ia fazer 60 anos, mas morreu com 59 anos, prematuramente, né? Deixando à posteridade o grande legado de alguns pensamentos dos mais sublimes que o mundo já conheceu. Ela abriu as portas há tanto tempo cerradas nos mistérios. Revelou uma vez mais a verdade sobre o homem e a natureza. Deu testemunho da presença na Terra da hierarquia oculta que vela e guia o mundo. Ela é reverenciada por muitos milhares de pessoas, porque foi e é um farol que ilumina o caminho para as alturas a que todos devem ascender. Então, isso aí é muito importante, essa questão, justamente, a síntese que nós oferecemos a respeito de HPB e do seu trabalho. É uma coisa muito extensa. Muito bem. Agora, em sequência, nós vamos dando sequência pela análise, justamente, conjunta com a Sociedade Teosófica, da eubiose como escola iniciática, para a gente ver a relação que existe entre a teosofia e a eubiose. Não é isso? Nós vamos estudar os fundamentos da pedagogia eubiótica com as ideias do professor Henrique José de Souza. Então, agora vamos lentamente. São perguntas feitas por Henrique José de Souza e tem respostas específicas a respeito do assunto. Vamos ver. Primeiro ponto a ser observado. Pressupostos doutrinários e objetivos gerais da iniciação eubiótica. Conforme o professor Henrique José de Souza, nenhum homem nasceu sem ter em seu seio a luz divina. O facho com que mais hoje, mais amanhã, procurará iluminar o caminho a outros que tenham ficado para trás. Posto que é princípio doutrinário da eubiose, a crença num Deus imanente, o Deus imanifestado, né, que está lá distante de nós, interno, um Deus interno que se manifesta em todos os seres, conforme o seu particular grau evolutivo. O sistema educacional integral de Henrique José de Souza visa, em última instância,
fazer do homem um agente de sua própria transformação, um parceiro consciente do Criador. Então, o objetivo, já o biólogo, justamente, é tornar cada um o seu próprio guia. É isso. Tanto que o mestre nos diz, o mestre indica o caminho. O discípulo segue sozinho o seu caminho até que, no final, ele encontra o mestre dentro de si mesmo. Um outro ponto importante evidenciado pelo professor Henrique de Souza. A arte vital, a arte da evolução humana é bem superior a todas as artes, porque é uma arte por excelência. O mundo é uma grande tela que o verdadeiro teósofo e o biota, como eterno criador, deve aperfeiçoar cada vez mais, a si mesmo se aperfeiçoando. Através da iniciação, o discípulo encontra o seu papel no universo. Veja, por isso a importância da iniciação, importantíssimo, né? E como o discípulo começa a sentir-se, por consequência, a agir como partícipe, como um sujeito da própria criação. Ele se torna consciente que ele faz parte da criação, e ele é o próprio Deus, né? Ele é o próprio Deus. Como Jesus falou, vós sois deuses. Isso aí, dentro da eubiose, os ensinamentos do mestre Henrique reforça essa questão, né? Um Deus já não em potencial, mas em processo de autocriação. Nesse rumo evolutivo, ele emerge do automatismo dos instintos, a condição de semiconsciência animal, de ânima alma elementar, em que ainda se encontra o grosso da humanidade, para a consciência propriamente humana, autonômica, com vista na divinização ao final do ciclo evolutivo terrestre. Um outro ponto importante citado pelo nosso mestre, professor Henrique de Souza. Infelizes dos que preferem subir a escada da vida por degraus tortuosos, em vez de o fazer pelos retos e luminosos, em cujo final se acha o mágico triângulo da iniciação, que é o da mônada divina, da consciência imortal, o Deus de cada homem. Isso foi dito por Henrique, professor Henrique José de Souza. Significa, paralelamente à evolução biológica da espécie, ocorre a evolução da mônada. Quer dizer, ocorre a evolução da mônada, porque a mônada projeta, faz uma projeção em direção do mundo físico denso e vem viver nessa projeção o mundo físico denso. Então, isso produz a sua transformação, levando esses conhecimentos adquiridos para o primeiro trono de onde ela vive, e Jesus falava justamente a volta à casa do Pai. Paralelamente à evolução biológica da espécie, onde ocorre a evolução da mônada, que é o espírito universal individualizado, o átomo eterno do ser, centelha de Deus no homem, o eu divino encarnado. Evoluindo simultaneamente em seus veículos físicos e sutis, deverá o homem atingir ainda no futuro distante estágios que hoje consideramos fabulosos, assim como o troglodita nos tomaria por deuses. Assim, a iniciação eubiótica, pois, se propõe a abreviar o tempo evolutivo, tornando o percurso mais reto e rápido, embora mais trabalhoso, pois ninguém ignora que o método natural da evolução cobra, não raro, cada passo do trajeto com sangue e lágrimas. Aí, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, também vou citar uma outra expressão do nosso mestre. Quanto mais pesado fizeres o mundo, mais o mundo pesará sobre ti. A doutrina do karma é outro pressuposto fundamental da escola eubiótica, né? O karma individual é o ponto no tempo e no espaço onde a mônada se coloca de modo a obter a máxima eficácia evolucional. Quando somos conduzidos, ou pensamos estar sendo conduzidos, para um local ou situação, a família, um emprego, etc., é aí que a mônada, nossa própria supraconsciência, nada tem a ver com o superego freudiano. Nada a ver com o superego freudiano. Escolheu para estarmos sempre visando a evolução. Portanto, aqui e agora é o cenário ideal para atuarmos do ponto de vista evolucional, como se diz magistralmente o poeta, a felicidade sempre está onde nós a pomos, e nunca pomos onde nós estamos.
O karma, ao contrário, sempre está onde nós estamos, como uma esfinge a ser confrontada, decifrada e individual, seja individualmente, seja coletivamente. Um outro ponto importante no ensinamento, na ação da eubiose, é justamente o método educacional eubiótico, né? A eubiose é um plano universal da evolução que segue 3 caminhos. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho. Isso aí é uma afirmação do nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Como sistema pedagógico integral, a eubiose só poderia abordar o educando na sua totalidade, com ênfase nos planos da razão, da emoção, da ética e da moral. Esta última como a prática da ética ou a sua realização no mundo social, sob a égide da vontade, que é a afirmação do espírito sobre as inclinações do desejo. Depois, Henrique de Souza nos afirma outra coisa, tem uma outra afirmação importantíssima. Eubiose é a ciência da vida, e como tal é aquela que ensina os meios de se viver em harmonia com as leis da natureza e, consequentemente, com as leis universais das quais as primeiras derivam. Isso é um fator indispensável, a prática do conteúdo programático, tanto internamente, o indivíduo refletindo sobre si mesmo, conscientizando-se, quanto externamente, o conhecimento aplicado no mundo físico e social. Por isso, a didática eubiótica enfatiza sempre a permanente conscientização, isto é, a elaboração intelectual dos conhecimentos adquiridos, assim como a permanente análise de suas ações e reações. A conscientização consciente de trazer para a luz a razão objetiva, o que foi previamente aprendido. A associação à prática, ela resulta na vivenciação do conhecimento e em decorrência da evolução, que é o próprio objetivo do processo iniciático. Eis porque também se define o biose como a ciência da vida. Não se trata, no caso, apenas da vida biológica, cujo estudo, todos sabem, é a biologia, mas a vida integral, plena, em todos os setores em que a natureza humana se manifesta. Então, está muito importante a gente ver que é importante na eubiose o estudo de todas as os fundamentos da biose, mas é muito importante pôr em prática esse conhecimento. É isso. Não adianta ser bom, é necessário fazer o bem também. Eu vou repetir, não é necessário somente ser bom. O bom tem que fazer o bem, senão ele não pratica o bem. Ele torna-se... Ele não age como ele tem que agir no mundo exterior, né? Uma outra importante informação do nosso mestre. A finalidade da eubiose, em última análise, é a readaptação do homem ao meio cósmico. Henrique de Souza. A eubiose é a readaptação do homem ao meio cósmico. Muito interessante isso, né? Assim, o verdadeiro eubiota é não só um ser socialmente integrado. A iniciação fará dele também um ser preocupado com a natureza, buscando viver em harmonia com o meio natural. E isso tanto por saber que a natureza fixa é um resultado, é um reflexo da natureza superior. O arquétipo da natureza objetiva ou da lei última que regula o universo, como pela consciência do dever ético de entregar às futuras gerações esse patrimônio vital, os recursos naturais que recebeu tão somente por empréstimo, digamos, para usufruto com as finalidades da manutenção do veículo físico, o aperfeiçoamento e a perpetuação da espécie, e não para dispor e dissipar. Eis aqui a forma da ecologia cósmica. A ecologia cósmica, consciente, vivenciada, aqui a iniciação eubiótica predispõe. Um terceiro ponto, também importantíssimo, o caminho do olho, ou o caminho do conhecimento. O professor Henrique de Souza falou o seguinte, olha só que interessante. A inteligência é o Espírito de Deus no homem. Então, a inteligência é a projeção do Espírito de Deus no homem. Isso nós sempre falamos, né?
E inteligência artificial não existe e jamais vai existir. Isso é tudo conversa. E imaginação. O ser humano imagina que um dia já existe a inteligência artificial e que ele vai criar uma inteligência artificial e que essa inteligência artificial pode até dominar o mundo, né? Fazer um domínio. Isso é tudo imaginação. É tudo maia, imaginação. Na verdade, a inteligência provém de Deus. É a projeção do Espírito de Deus no homem. A ênfase do aprendizado recai sobre a filosofia, que é o campo natural do pensamento abstrato, mas sem detrimento da ciência, onde reina o intelecto concreto positivo. Este, atualmente, mais desenvolvido do que aqui na média dos seres, pois certa condição é indispensável para o aprendizado. Veja só que coisa importante é isso que nós estamos falando. Nós estamos estudando fatos importantíssimos a respeito da situação da eubiose como um meio de conhecimento para a evolução do ser humano, né? Justamente no sentido do reconstruir. Né? Lembrando, estamos já finalizando essa parte mas não chegamos ao final dessa explanação de hoje, nós vamos continuar no próximo encontro essa questão da eubiose como escola iniciática. Continuaremos no próximo encontro a falar sobre isso, para encerrar essa fase. Né? Mas devemos dizer que o nosso mestre diz: reconstruir é o brado que nos compete. Ele não fala assim, o professor não diz assim, consertar é o brado que nos compete. Não, é reconstruir. O mundo está num processo de desconstrução. O nosso mestre, já na década de 40, ele dizia o seguinte: vivemos um fim de ciclo gasto e apodrecido. Hoje nós vemos a degeneração das instituições. Eu não vou citar as instituições, de maneira geral, a degeneração. Coisas absurdas acontecem no mundo, como um despreparo daqueles seres que tomam conta das instituições. Isso aí devido também à ação das forças malignas, das forças ocultas, né? Das forças das sombras, que utilizam os seus veículos, os seus simpatizantes, seus apoiadores, para destruir justamente toda a estrutura social. Mas tem um ponto importante que nós devemos refletir, não é isso? À medida que a ciência, as forças das sombras agem para destruir as instituições, e a gente vê isso nitidamente no mundo hoje, instituições serem destruídas. Isso significa o seguinte, que a gente diz assim, o bem e o mal não existe praticamente, existe o necessário. É o necessário que isso aconteça. Porque isso aí, por outro lado, chama a atenção dos outros que estão percebendo o que está acontecendo, vendo a ação das forças ocultas. Né? Hoje, no mundo, as forças ocultas não se escondem mais, elas se mostram nitidamente. Já perceberam isso? É esse o processo do estágio de evolução para a quinta dimensão. As forças ocultas já não são mais forças ocultas, elas manifestam-se diretamente nas instituições, realizando coisas absurdas, maldades, injustiças, e toda sorte de prevaricação, corrupção e assim por diante. No mundo inteiro é assim. Mas isso leva ao ser humano consciente a converter-se cada vez mais para o caminho da reconstrução. Então, é claro, quando a gente tem uma casa velha, a pessoa tem uma casa velha. Não adianta pintar, trocar tijolo aqui, tijolo ali. Não adianta. Uma casa velha que já passou do seu tempo de resistência, ela tem que ser demolida e reconstruída. Então, melhor é demolir a casa e reconstruir uma casa nova. Por isso que o nosso mestre diz: reconstruir é o brado que nos compete. Isso é muito importante, esse ponto importante. Né? Reconstruir é o brado que nos compete. Então, nós temos. Aliás, eu devo já citar, já encerrando, para encerrar essa parte inicial, o próprio Jesus o Cristo, lembrando, está no Evangelho. Jesus o Cristo dizia o seguinte, ele disse o seguinte: não adianta pôr remendo novo em pano velho. Adianta. A pessoa tem uma roupa velha, rasgou.
O Jesus falava isso. A pessoa vai com um remendo novo e coloca lá, para tapar o buraco. Não adianta, porque aquele pano novo ele vai resistir, mas o velho que está em volta vai romper novamente. O buraco da roupa vai se aparecer novamente. Então, por isso que Jesus falou, não adianta pôr remendo novo em pano velho. Tem que trocar a vestimenta toda. Corresponde ao que o nosso mestre fala, reconstruir ao brado que nos compete. Reconstruir o quê? O comportamento, a inteligência, a forma de convivência com a natureza, a forma de relacionamento interpessoal, o destino social do planeta, né? A organização social, a política e assim por diante. Né? Reconstruir. Isso tudo nos indica o caminho de uma nova civilização, que a nova civilização está contida naquilo que na eubiose, e em outros lugares é citado, mas na eubiose é citado de maneira bem específica, o surgimento da sinarquia. Nós vamos escolher um momento no nosso encontro de falarmos especificamente sobre a sinarquia. Talvez vários programas. Talvez a gente fale sobre sinarquia durante vários programas, porque o assunto é muito vasto. É muito vasto. Então, aí está o que nós queríamos aqui. O que nós queríamos aqui informar, já passando o nosso tempo da apresentação, então nós passamos a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento, para que ele abra a palavra para os nossos irmãos que estão presentes aqui, fazendo perguntas. Vou dizer, pode fazer pergunta, pode fazer afirmações próprias, e pode até discordar, viu? Se quiser discordar, se tem alguém que discorda, eles podem até publicar aí a sua discordância, porque a eubiose não é, o trabalho da eubiose não é fazer com que todos concordem com o que a eubiose fala. Não. O nosso mestre diz: cada um deve tirar os seus próprios conhecimentos, deve atingir seu próprio autoconhecimento, né? Deve realizar o seu próprio autoconhecimento. Aí está, então, o nosso irmão Carlos Nascimento para a continuidade do nosso encontro de hoje. Muito bom, né, professora? A Helena Blavatsky, ela faz um trabalho magnífico, né? E ela traz uma verdade, né, professora? E todo mundo questiona, né? E ela viveu numa época que a igreja tinha vários dogmas de uma verdade imposta e ninguém questionava, né? E as forças ocultas, professor, elas só atuam quando vem alguém trazer a luz para a evolução da humanidade, né? Exato. Por uma coisa ruim, né? As forças ocultas elas não vêm para impedir, né, professor? Não. A coisa ruim, a força oculta deixa agir por si mesmo. Deixa agir, é. Agora, quando aparece um ser de renome, um ser de alta hierarquia, as forças ocultas caem em cima para destruir aquilo. Isso é importante. As forças ocultas agem para destruir. Então, agora tem o seguinte: não é o bem e o mal, é o necessário. As forças ocultas estão destruindo o planeta. Não é de agora. Isso não é de agora, já há muito tempo, né? As forças ocultas crucificaram Jesus Cristo, um anjo celestial, e outros tantos perseguiram. O nosso mestre foi perseguido, foi caluniado, foi injuriado, né? Todo mestre só passa por esse sofrimento. É incrível. Os mestres são perseguidos pelos próprios discípulos. Olha que coisa, é uma coisa brutal. Geralmente, os mestres são perseguidos pelos próprios discípulos. Né? Isso é uma coisa assim. A gente vê isso frequentemente. Né? Então, mas agora, a verdade é a seguinte: a verdade sempre aparece. Verdade universal. A verdade sempre aparece. A lei é justa e perfeita. Agora, o que a sombra das forças, a força das sombras fazem atualmente no mundo, ela inconscientemente ela está despertando a humanidade para uma nova vivência. A pessoa vai percebendo, tá vendo? Fez isso, fez aquilo, não está certo. É isso. Então, os seres mais conscientes vão se tornando mais conscientes ainda a respeito das forças das sombras, a fim de separar. É claro que estamos passando para o quinto sistema evolutivo. As forças das sombras, seus veículos, seus simpatizantes e apoiadores, não reencarnam mais na Terra.
Quando eu digo reencarna, não reencarna, quer dizer, não encarna em corpos físicos, nem ficam mais nos mundos hiperfísicos. Por exemplo, no astral inferior, etc. Né? Eles ficam no astral lá, que é o espiritismo chama de umbral, né? Eles não ficam mais na Terra. Isso aí, sou eu que estou inventando? Não, isso faz parte da ciência inicial das idades. O professor deixou a seguinte revelação: aquele que não estiver em condição de viver na nova civilização não reencarna mais na Terra, será levado para mundos primitivos. Mundos primitivos, quer dizer, mundos mais primitivos do que a Terra. Mundos mais primitivos do que a Terra. Mundo que vive na época das cavernas. Mas a lei faz isso não é para punir ou castigar. Isso que é importante a gente entender. Esse degredo, e não é pouca coisa, não, é 70% da humanidade que vai passar por isso. 1% da humanidade, eu vou citar isso, olha, 1% da humanidade, apenas 1%, está em condições de participar do quinto sistema. Apenas 1% da humanidade. A humanidade tem 8 bilhões e não sei quanto. 8 bilhões e não sei quanto. Somente 1% vai ter a possibilidade de já passar para o quinto sistema. 30% está em fase de julgamento, para ver se vai ou se não vai. Os julgamentos ocorrem de tempos em tempos. Separação do joio e do trigo. Então, 30% está naquela fase, vai ou não vai. Aqueles que forem, ficam na Terra. Aqueles que não forem, vão para mundos obscuros. E 70% da humanidade não vai, de jeito nenhum. Nós dizemos o seguinte: o planeta Terra é um paraíso. O paraíso é um planeta lindíssimo, né? Aquele pôr do sol, a aurora, o sol, as plantas. A Terra é um paraíso, mas o homem, o ser humano, transforma esse paraíso num inferno. Eu estou mentindo? Não, o homem transforma o paraíso num inferno. Agora, na quinta dimensão, não. Na quinta dimensão, a Terra vai continuar, é um paraíso, e ninguém vai trabalhar para destruir esse paraíso, ele vai ser mantido. É uma transformação, é uma separação do joio e do trigo. Então, é um momento muito importante no processo da humanidade. Quem vai, quem não vai, a gente não sabe. Ninguém sabe. Né? Eu não sei para onde eu vou. Onde eu vou? Vou para a quinta dimensão? Ou vou para mundos primitivos? Eu não sei. Eu não posso afirmar nada. O que vai decidir é o meu karma e o julgamento que a lei vai fazer sobre mim. Se eu tiver que ir, eu vou lá para o mundo primitivo, vou lá para o mundo das cavernas realizar a minha reconstrução. Né? Vai saber o meu passado, eu não é o passado. Né? Mas é claro que eu não devo ter feito coisas muito boas no passado. Né? Eu digo, né? Se eu for relembrar, aliás, a reencarnação faz a gente esquecer, porque senão seria impossível a gente viver. Coisas boas eu não fiz, já aprontei muito aí por esse mundo aí, né? E mundo de todos. A gente procura agora, nesse instante, a gente toma essa consciência e procura agir direitinho para não complicar as coisas. Né? Então é muito importante o autoconhecimento, porque isso aí possibilita que a pessoa atinja o autoconhecimento, viva plenamente na paz da Terra e tenha a possibilidade de ir para o mundo de quinta dimensão e seguir seu caminho evolutivo, normalmente. Né? Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação? Oi, Carlos. Alguns recadinhos aqui antes da gente passar para as perguntas. Primeiro, pedir para o pessoal que está acompanhando que deixem o like no vídeo. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. E, por gentileza, manda aí o conteúdo para algum colega, algum amigo, alguma pessoa que goste deste conteúdo. Né? Então, hoje é o programa de número 131. Temos aqui 131 programas apenas do projeto Iniciação. Então, temos bastante informação, bastante conteúdo, com abordagem e análise exclusiva aí do professor Walter. Então, vale muito a pena nessa reta final de ano, principalmente para quem está aí pensando, quem está nos seus planos, né, de começar o seu projeto muito em breve, quem sabe já no próximo ano. Então, recomendamos que faça aí a
assista, né, alguns programas, caso não tenha assistido ainda, tem bastante material, vale muito a pena. Mais 2 dicas, o professor falou bastante hoje da Helena Petrovna Blavatsky. Para quem tem mais interesse, quem tiver interesse de saber mais informações a respeito da própria Blavatsky, né, aqui no próprio canal tem uma série, você pode pesquisar aqui no mecanismo de busca, é o projeto de iniciação que vai do número 100 até o número 105. Então, pesquisem aqui no próprio canal do projeto, do programa de número 100 até o número 105. Ali foi abordado, o professor abordou desde o começo da infância, de toda a trajetória, né, os feitos da Blavatsky, a trajetória dela, tudo que ela passou, está bem detalhado, falando mais especificamente sobre a biografia, sobre a vida e a trajetória dela. São 5 programas, 6 na verdade, né, que vai do 100 ao 105, bem completos, bem interessante. Então, já tem aí bastante coisa para vocês que gostem, que queiram saber mais, tem bastante informação. Aproveitando também a parte de séries, né? Tem também aí a série do professor Henrique José de Souza. Também tem uma playlist, você pode achar essa playlist aqui também no canal, tem uma playlist completa. 6 capítulos. 6 capítulos, isso. Ele está tudo numa playlist só. Você clica na playlist, ele já vai direto para a lista. Então, 6 capítulos e todos organizados na sequência. Você consegue assistir ele todos os vídeos direitinho, está bem interessante, vale muito a pena. Então, duas dicas aí de playlist para você ver no fim de semana ou durante a semana até o nosso próximo programa. Certo? É isso, Carlos. As dicas aí do... Muito bom, professor. Tem uma colocação do Jefferson que ele coloca... primeiro, Adão Brahma. Segundo, Rama Vishnu. Terceiro, Noé Utina Shiva. Quarto, Jesus Brahma. 5, Jefferson Skalki Vishnu. 6, 616/666 Shiva. 7, Jesus /777 Brahma. Quem não está na lista são semi-avatara? Eu vou falar para o nosso irmão Jefferson o seguinte, olha. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada um desses seres, né? Que ele está aí teriam que fazer uma palestra específica sobre isso aí, né? Mas vamos falar, entender como as coisas funcionam. Tá aí, do 1, 2, 3, 4, 5. Vamos entender como as coisas funcionam. Vamos entender como as coisas funcionam. Existe o eterno. Está lá numa região que nós não conseguimos entender o que é. Ele não é nem uma consciência. Nós não podemos dizer que ele é uma consciência, porque o HPB diz assim, ele é o ser e não ser ao mesmo tempo. A gente pode entender isso? A seidade. Ele é o ser e não ser ao mesmo tempo. Então, não temos... É uma natureza, uma determinada natureza que a gente não consegue entender, por enquanto. Mas essa natureza projeta o mundo manifestado, que é o mundo maiávico. Então, vem desde o Sol Central, depois vem Brahma, depois Brahma, depois Vishnu, segundo trono, Shiva, terceiro trono, assim por diante. Agora, entre esses estágios, existe ainda subestágios, subplanos. Existem esses 5 planos principais que nós citamos, e permeando esses planos existem subplanos. E em cada subplano existem hierarquias específicas. Hierarquia. E essas hierarquias estão sempre trabalhando, estão no processo de ascensão em direção do eterno, é um processo de ascensão. Não só na Terra, mas de outros planetas, de outras circunstâncias, de outras galáxias. Não podemos afirmar dessa maneira. Mas esses seres localizados nesses subplanos, entre esses níveis evolucionais, eles estão sempre preparados para transmitir o conhecimento para a face da Terra. Mas como eles não podem descer, né? Por exemplo, o indivíduo que está no primeiro trono, ele não pode encarnar na Terra. Não pode encarnar na Terra. Por exemplo, Maitreya. Maitreya é um ser do primeiro trono.
É projeção do primeiro trono. Ele pode encarnar na Terra? Não pode, porque não há corpo humano que aguente a vibração do Maitreya. Mas existe um processo cósmico de justamente a projeção de tulcos. Então, Maitreya pode ir projetando tulcos em direção a, não só Maitreya, mas outros, né? Tulcos em direção para a face da Terra, né? A fim de fazer a instrução da Terra. Esse processo, entendendo como as coisas funcionam, esse processo chama-se Avatara. Avatara, conforme o nosso mestre, professor Henrique de Souza, definiu, é descida da lei. Pronto, descida da lei. Então, esses seres de hierarquia, eles estão na sua posição, mas projetam projetam as suas projeções tucuísticas, tanto que o nosso universo manifestado é tucuístico. Ele vai projetando, a vibração vai diminuindo até chegar à possibilidade de uma possibilidade, até atingir uma possibilidade de um contato direto com o plano físico denso, que é um plano uma vibração mais baixa. Mas, inclusive, aquele conhecimento vai se adaptando à natureza de cada nível a que se tem referência. Então, são hierarquias celestiais que projetam, e isso está permanentemente entre nós. Está permanentemente entre nós. Por exemplo, Jesus o Cristo, o corpo dele não é o Cristo, é Yoshua ben Pandira. O nome dele era descendente da casa de Davi. O Yoshua ben Pandira foi um veículo do Cristo cósmico. Por isso que a gente não pode falar Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Jesus, veículo do Cristo cósmico. É isso? Então ele tinha a sua missão de transmitir esses conhecimentos dentro da tônica do ciclo. E mesmo assim não foi entendido. Mesmo assim, falando seriamente dentro da tônica do ciclo, não foi entendido. Mas isso é um processo, é um mecanismo de surgimento desses seres. Então, existe o nosso mestre nas revelações dá uma quantidade enorme de nomes. A gente não consegue nem guardar de cor, viu? Porque é tanto nome de seres que existem nesse espaço infinito, né? Tanto nome de seres. Aí o nosso irmão citou o nome de alguns, né? Mas são tantos seres que a gente não pode nem gravar. É impossível a nossa mente, né? Gravar o nome, saber de cor no momento. Muito nome. Mas são seres que gradativamente vão se projetando na forma tucuística a fim de produzir o conhecimento se espalhando na face da Terra, né? Então, isso é muito importante entender esse mecanismo de descida do conhecimento em direção da face da Terra, né? Tanto que o próprio Jesus o Cristo, ele no Evangelho está escrito o seguinte, né? Ele diz assim: não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que age por meu intermédio, não é verdade? Mas ele diz assim: eu e meu Pai somos um. Então, ele agia através do Pai, descia todo aquele processo descendente da consciência, e o Yoshua ben Pandira transmitia aquele conhecimento que era necessário para a evolução da humanidade. Então, aí eu digo para o nosso irmão Jefferson, está tudo certinho o que você escreveu aí, com todos esses nomes diferenciados, para comentar cada um desses nomes é um programa inteiro. Cada nome é um programa ou mais. Cada nome desse aí é um programa inteiro, não há possibilidade de falar sobre tudo ao mesmo tempo. Mas como as coisas funcionam, justamente nesse sentido, né? Vai descendo a consciência divina e a sua vibração vai se tornando mais compatível com o mundo terreno, a fim de compreender. Tanto que, encerrando, o nosso mestre fala o seguinte: o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya. Ele não fala assim: o Brasil é a pátria de Maitreya. Não. O Brasil é a pátria do Avatara Maitreya. Aqui na parte do nosso mundo objetivo, o que se projeta é a projeção de Maitreya, que está no primeiro trono. Então, uma avatarização. É uma descida da lei. É por isso que eu digo sempre: o importante é entender como as coisas funcionam no universo.
Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli Neto coloca o seguinte: quando que o Eterno sente que precisa lançar um avatar para a evolução? Olha, o Eterno está sempre presente em cada ponto do universo, o Eterno está presente, seja num átomo, seja num elétron, ou numa planta, num animal, no ser humano, ele está sempre presente, a unidade está sempre presente. Então, não é que ele percebe, isso faz parte da lei cósmica. Existe uma lei cósmica, e essa lei cósmica ela age permanentemente. Age permanentemente. Não é questão do Eterno sentir necessidade de realizar alguma coisa, não. A lei está instituída. Ela não tem falhas. É justa e perfeita. Ela vai funcionando de acordo com as necessidades. Agora, nós às vezes nos complicamos muito porque nós derrapamos muito nessa questão do bem e do mal. Eu já falei várias vezes, a humanidade tem muita dificuldade em entender o que é bem e mal. Na verdade, bem e mal faz parte do mesmo conjunto. Elas se equilibram. Mas o que acontece na face da Terra não é bem e mal, é o necessário. É o necessário. Falamos o seguinte, não só avataras, não só a projeção de avataras é necessário, mas a ação das forças das sombras também produz o bem. Olha só, a gente vê, eu já falei isso anteriormente, né? As forças das sombras produzem o mal, mas ao mesmo tempo eles estão produzindo o bem, porque está despertando a consciência daqueles que estão orando. As pessoas olham para o comportamento de indivíduos das sombras e percebem que aquilo está errado. Percebe lá nitidamente, a gente sabe disso aí, é só olhar para o planeta Terra, a gente vê. Em todas as instituições, gente fazendo coisas, barbaridades. A gente vê, não está certo isso. Não está certo isso. Então, isso vai desenvolvendo a nossa capacidade de discernir aquilo que é certo e o que é errado. Agora, então, resumindo é o seguinte, olha, a Avatara desce, a projeção Avatara desce, produzindo bem, mas a ação das forças das sombras também produz o bem. Porque a ação da força do bem desperta a consciência para perceber aquilo que é mal, aquilo que é mal não, aquilo que não é bom para o processo evolutivo. Isso tudo, como digo, é muito importante entender como as coisas funcionam. Aí fica mais fácil, a gente ter esse entendimento geral. Não é fácil, realmente não é fácil esse entendimento, né? A gente sempre é levado para considerar uma coisa como bem e mal, mas é o necessário. Muito bom, professor. Ele continua, ele faz a pergunta o seguinte: os véus seriam os fios de Sumatra, Sutratman? Não, os fios são aqueles fios que nos ligam, né? Nós temos o fio de Sutratman liga o espírito à divindade, né? É um fio. E Antakarana é algo que liga o quaternário à tríade superior. Então são dois fios que tem. Antakarana, que liga o quaternário à tríade superior. E o fio de Sutratman é um fio que liga com a consciência superior. Vai saber onde se liga esse fio, né? Talvez, aqui no nosso caso, esse fio talvez atinja o Sol central. Não é isso? Então, os véus seriam os fios de Sutratman? Não, os véus não são os fios de Sutratman. Né? O véu é a nossa própria consciência. O que é o véu? A nossa própria consciência, ou falta de consciência. Não é isso? O véu é produzido pela nossa falta de consciência, falta de autoconhecimento. À medida que a gente vai tendo o autoconhecimento desenvolvido, os véus vão saindo da nossa frente. Da nossa frente, né? Mas isso não é só aqui na Terra, não. Todo o universo maiávico está submetido a véus. O próprio Sol central, olha só que interessante, veja, o próprio Sol central, não é isso? Que é a parte básica do nosso sistema solar, a coisa mais importante, ele não tem visão direta do Eterno. Existe um véu. Existe um véu que separa o Sol central do imanifestado, né? Esse véu, a ciência secreta da HPB chama de Mula Prakriti, ou raiz da matéria. Chama-se de Mula Prakriti. Então, o próprio Sol central, ele é limitado. O próprio Sol central, ele pode ser uma consciência extraordinária, mas é maiávico. Olha, se é maiávico. Somente não é maiávico o eterno. Isso é uma coisa
Aliás, HPB diz que esse é o grande mistério, isso está na doutrina secreta, o grande mistério que tem que ser entendido pelos seres da humanidade e do nosso sistema solar. Justamente essa relação que existe entre o manifestado e o imanifestado. É muito difícil. Não há quem entenda isso. Não há quem entenda. Por mais alto que seja o mestre, por mais elevada a sua consciência, mas ele está no mundo maiávico, ele tem limitações. Vamos deixar bem claro? Mesmo sendo um ser de alta consciência, ele está no mundo maiávico. O próprio Brahma, que é o primeiro trono, é Maia, é ilusão. Tá, Brahma, Vishnu e Shiva são estados ilusórios, que deve ser rompido esse sistema a fim de atingir a plenitude do entendimento que está no eterno, né? No eterno, ou não manifestado. É dificílimo esse entendimento. É praticamente impossível para o ser humano entender isso. Mas o caminho nosso, cósmico, é entender isso plenamente num determinado momento. Quando vai ser, eu não sei. Como vai ser, eu não sei. Mas eu sei que o caminho é esse. Muito bom, professor. A Eliana Teixeira, ela pergunta o seguinte: o Império de Han, durante o reinado era governo sinárquico? Resposta: era. Isso faz parte do conhecimento da ciência inicial da cidade. O Império de Han, lá, era regido por uma sinarquia. Vivia numa sinarquia. O que é o Império de Han? Foi justamente uma elite, foi retirado da quinta subraça semítica de Atlântida, antes da inundação de Atlântida, né? O Noé não tirou todo mundo, uma elite. Uma elite de Atlântida estava preparada para a formação da quinta raça mãe ariana e trouxe para o Oriente. E fixou-se ali justamente numa região montanhosa, além do Himalaia, com relação à Índia. E o sistema regente, nesse tempo, era a sinarquia. A sinarquia que vinha como produto de conhecimento da Atlântida, né? Mas depois, isso quando foi? Já há 1 milhão de anos, né? 900 mil anos atrás, o Império de Han ultrapassou o Himalaia e se espalhou pela Índia. Depois, com o tempo, a sinarquia foi se degenerando, degradando. Tanto que o Império de Han era formado por castas. As castas derivadas é o processo kármico derivado da Atlântida, não só da Atlântida, da Lua, derivado do transbordo lunar. Mas depois, com o tempo, o sistema de castas foi se degenerando. Se degenerou de tal forma que, em 1948, a Índia declarou proibido falar em casta na Índia. Isso. Aliás, Mahatma Gandhi trabalhou por isso. O grande Mahatma Gandhi trabalhou para isso, para que se extinguisse, não as castas, mas a ideia errônea a respeito das castas. Começou a se ter uma visão errada das castas, né? Uma degradação. Então, esse é o processo que ocorre na humanidade, né? Na humanidade é sempre assim, uma civilização nasce baseada nos mundos internos, perfeitamente, com toda a potencialidade, mas depois, com o tempo, normalmente ela vai se degenerando. Isso aconteceu com a Atlântida, acontece com todas as grandes civilizações. Eu entendo que, na questão do caminho da humanidade, isso aí vai deixar de existir, essa degradação, cada vez menos, com o surgimento da nova civilização, no ano 3005 depois de Cristo, né? Tanto o nosso canal chama-se Canal 3005, e eu acredito, por aquilo que eu estudo, né, que vai haver uma estabilização da civilização, a tal ponto que ela não se degenere como nós vemos atualmente no mundo, né? A gente vê, o Egito se degenerou, né, politicamente, tornou-se escravo, né? E Roma se degenerou, né? Aqui nas Américas também, povos descendentes da Atlântida se degeneraram. Isso é um processo natural do planeta Terra, né? O planeta é um paraíso, mas a humanidade
transforma esse paraíso no inferno. Agora, a tendência é esse paraíso tornar-se um paraíso na quinta dimensão. Aí, com uma nova consciência, a sinarquia em atividade, uma nova situação funcionando, aí então vai ser uma nova fase existente da humanidade. E essa existência da Terra na quinta dimensão tem um significado não somente terrestre, tem um significado solar e galáctico. Veja bem, é um significado solar e galáctico, né? E universal. Isso é um momento importantíssimo da Terra. Muito bom, professor. Ela pergunta também quanto tempo durou o Império. Existe registro disso, professor? O que império? O Império de Irã? O Império de Irã ele foi de 1 milhão de anos a 900 mil. Né? 900 mil ele migrou para a Índia e lá dominou. Mas a partir daí houve uma degeneração. Né? Então, 1 milhão menos 900 são 100 mil anos. 100 mil anos, né? Ele durou 100 mil anos. Né? Mas depois, com 900 mil anos, né? Antes de Cristo, né? 900 mil anos, então houve uma passagem para... Não, antes de Cristo, não, depois de Cristo, né? Não. É antes de Cristo, né? Antes de Cristo, antes de 1 milhão de anos atrás, né? Isso. É 2 mil anos atrás, então é antes de Cristo. Então seria 3 mil anos. Não, mais, 1 milhão de anos. 1 milhão de anos. Essa raça, esse Império de Irã, a idade dele é 1 milhão de anos, corresponde ao início da quinta raça-mãe ariana, 1 milhão de anos. A gente diz assim, 1 milhão de anos, mas é uma coisinha de nada. Porque a Atlântida durou 200, 300 milhões de anos, a Lemúria também. Então, 1 milhão de anos é uma coisinha muito pequenininha. Podemos dizer o seguinte, a quinta raça-mãe está engatinhando. Ela está engatinhando, tem 1 milhão de anos. Está começando agora a surgir o quinto estado de consciência está surgindo agora e vai surgir, e a porta de acesso é o ano 3005, através do Brasil, assim o nosso mestre nos ensina, e vai haver justamente essa quinta consciência que está desenvolvendo, que é a quinta dimensão. O que é a quinta dimensão? É a quinta consciência desenvolvendo através com base na quinta raça-mãe. Mas depois vai surgir a sexta dimensão, a sétima dimensão, e depois atingindo uma oitava coisa, que é a síntese de tudo. Né? Aí terminando os dias de Brahma, né? O nosso processo evolutivo, a nossa cadeia evolutiva. Né? Tem umas perguntas, mas depois eu volto, professor. Eu vou passar os recados, senão eu acabo esquecendo. Aqui no canal Conexão 3005, toda terça-feira nós temos a nossa roda de conversa. E terça-feira agora, dia 12 de novembro, no mesmo horário, às 20h40, a nossa roda de conversa terá como tema Karma, a lei da responsabilidade. E quem falará sobre o assunto é a nossa querida Lúcia Helena Cordeiro, que ela é palestrante, ela é lá de Santos, São Paulo, né? Litoral aqui de São Paulo, e ela vai abordar os seguintes assuntos: lei, ação, obra ou efeito e seu efeito ou consequências. Como lidar com as responsabilidades? O que são Dharma e Karma? Como atrair bom karma? Então, é um tema interessante, atual, muito legal, muito bacana. Eu espero que vocês prestigiem. Agora, terça-feira, né? Próxima terça-feira, dia 12 de novembro, no mesmo horário, às 20h40. Os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Eu queria também falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, né? Quem estiver passando pela cidade de São Lourenço, sul de Minas, faça uma visita ao Centro de Terapias Holísticas, Espaço Shakti Nova Era, que tem seu endereço na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, pode ser via WhatsApp, o telefone está aí, prefixo 35 de São Lourenço, e o número é 997566874. E também tem o endereço no Instagram, @Shakti Nova Era. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília e 2 endereços em São Paulo, no Departamento de Santana e Departamento do Sumaré.
Então, era isso. E eu vou... tem uma colocação da Ana Cristina de Araújo. Estamos convivendo com esse fim de ciclo apodrecido e gasto. Parece que cada vez mais se torna agonizante, né, professor? Está agonizante. Isso aí é final de ciclo, é fim de ciclo. Agora, não é o fim de ciclo com o término de tudo, não, é o fim de ciclo para o início de um novo ciclo. Né? Isso vai ser tudo remodelado, reconstruído. Reconstruído. Não é consertado, não dá para consertar. Você não vai consertar, não vai pôr remendo novo em pano velho, não. É reconstruir a sociedade, a educação, a visão das pessoas, vamos dizer assim, a cooperação entre as pessoas na sociedade. Tudo isso tem que ser feito de maneira bastante espiritualizada, né? Então, e também pela degredo daqueles que agem contra isso para outros planetas, né? Porque é impossível. É impossível a humanidade atingir um estado evolutivo de nova civilização em 1000 anos. É impossível. É impossível, não tem condições. Então, a lei o que vai fazer? Ela tira uma parte degradada para outros mundos primitivos, e eu quero dizer, não é uma punição nem um castigo, é apenas uma oportunidade para regeneração. É repetir de ano. Aqui na escola, repete de ano. Um mau aluno repete de ano, tem que fazer tudo novamente. Não é verdade? Então, isso aí. Então, essa é a situação do que está acontecendo hoje no mundo. O Morgan Moura, ele coloca: professor, o que podemos esperar dessa fase onde, em nome de Deus, pátria e família, se nega a ciência e a espiritualidade universal? Aí que está. É muito importante aqueles que têm essa noção básica da espiritualidade continuar trabalhando isso dentro de si e espalhar isso aí para os seus irmãos. Isso é muito importante, né? Espalhar para os seus irmãos. Porque isso o professor diz assim, o Brasil é a semente da nova civilização. Então, cada um que age de maneira evolutiva, transmitindo esses conhecimentos, é a semente. E não é o que está preparado, né? É a semente, né? A pessoa diz assim, ano 3005, falta 1000 anos para acontecer ainda, o que eu posso fazer? O que pode fazer? Pode fazer tudo. O que 3005 vai acontecer, contudo, dependendo daquilo que nós estivermos fazendo neste momento. Agora, uma pergunta, isso aí pode se degenerar, degradar e não dar certo? Agora não. O mundo está passando por uma fase que nunca passou antes. Esse processo de atingimento de 3005, nova civilização, vai acontecer de qualquer maneira. Por quê? Vai haver a separação do joio e do trigo. Pronto. Jesus falou, separação do joio e do trigo. Então, tirando o joio fora, o trigo continua florescendo em direção a uma nova civilização. Então, vai acontecer. Indiscutivelmente, isso vai acontecer. Faz parte do quê? Do plano cósmico, da lei justa e perfeita. Isso aí é inadiável. Não dá para interromper isso. As forças das sombras, claro que vão ser derrotadas. Já estão derrotadas. E a derrota delas é justamente o transbordo para outras regiões. Aliás, quando eu falo de transbordo para outras regiões do mundo, tem muita corrente que fala isso, né? Não é somente os 8 bilhões de seres, né? Na verdade, seres habitando planos espirituais, né, mais baixos, vão ser cerca de 30 bilhões de consciências. Né? Então, o degredo vai ser tanto do mundo físico denso, onde as pessoas estão encarnadas, como também dos umbrais, né? Daquelas regiões onde as forças das sombras se concentram e ficam indo para tentar destruir a evolução da humanidade. Agora, uma coisa é certa, o atingimento da nova civilização é inadiável, é irreversível, porque a lei vai agir fazendo uma seleção. Seleção limpando a terra de tudo aquilo que não tem ligação com o entendimento superior. Então, isso aí faz parte da lei cósmica justa e perfeita.
Já estouramos o horário. Para encerrar, professor, o Guilherme Guazelli coloca: em 3005 teremos finalmente o entendimento do ter e o ser? Teremos o começo do entendimento, não é o final. Não. O nosso mestre deixou em Carta Revelação que depois de 3005 vai ter 10 mil anos de grande avanço na humanidade. Vai ser uma época, até que não é tanto tempo, 10 mil anos, comparando a 1 milhão de anos da existência da raça ariana, mas outra coisa que o nosso mestre afirma é que as coisas estão acontecendo cada vez mais rápidas. Antigamente as coisas aconteciam, isso eles já falavam na década de 40. Hoje o pessoal fala assim, o tempo está passando muito rápido, não é assim que a pessoa fala? Schumann, né? Radiação Schumann, não sei o que lá, dá uma série de referências aí cósmicas, né? Mas realmente o tempo está se acelerando, né? Ou seja, as coisas estão acontecendo mais rapidamente. O que antes acontecia em 200 milhões de anos, agora está acontecendo em alguns séculos. E aquilo que acontecia em alguns séculos está acontecendo em anos, meses, semanas. Então, o processo vai atingir uma velocidade cada vez maior. O processo evolutivo ele vai ampliando a sua velocidade cada vez mais para frente. A Margarete coloca o seguinte, Margarete Marque: sendo tudo inevitável, né, por que esperar, né, professor? Por que esperar mais 1000 anos? Não, tem que fazer já. Agora, claro, veja bem, aquele que não fizer está fora. Simplesmente. Aquele que não estiver trabalhando pelo 3005 está fora da jogada. Vai ter que ir para nesse plano primitivo. Eu que estou falando, não. O professor Henrique de Souza que deixou isso. E hoje está sendo muito comentado na internet. Né? Quem não estiver preparado, vai fora. É isso. E agora, quem estiver preparado vai ter a responsabilidade de ir para a quinta dimensão e suportar com firmeza os novos ditames da nova civilização. Por isso que Jesus, o Cristo, ele afirmou numa dos seus ensinamentos: a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi dado, muito será pedido. Aliás, eu já estou planejando fazer umas apresentações sobre a vida de Jesus, o Cristo, analisando as parábolas. Já estou pensando nisso, né? Dedicar talvez alguns programas para estudar a vida de Jesus, o Cristo, é muito importante, né? Analisando as suas parábolas. Muito bom, professor. Eu quero agradecer a participação de todos, agradecer o professor, né, por nos trazer tanto conhecimento. Estouramos um pouquinho o horário, mas tudo bem. Então, eu quero desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo e até terça-feira na nossa roda de conversa, né? E até o próximo sábado, até o próximo encontro. Boa noite a todos. É com você, Gilberto. Bom final de sábado para todo mundo, bom restinho, né, de noite de sábado, bom domingo. E falamos na semana, nos vemos na próxima semana. Boa noite para todo mundo. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui no nosso encontro. Foi uma honra, uma felicidade muito grande. Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.